É, Ah, seja bem-vinda. Obrigada pelo obrigada. convite, mais que especial aí para a gente trocar essa ideia hoje com essa galera. Acho que assim, você descarta a apresentação, mas vamos fazer a parte de praxe, né? Todo mundo te conhece, todo mundo sabe o quão maravilhoso é o seu trabalho. Então, assim, só para refrescar a memória de todo mundo, Potira, ela tem mais de 20 anos de experiência em marketing, em mídia e entretenimento. Atualmente ela é CEO da Ideal Works, é uma consultoria especializada em performance com propósito. E aí, Pote, acho que para começar, acho que vale um pouco você contar um pouco aí do que a ID está fazendo, do que tem, o que está acontecendo, como é que vocês estão aí trabalhando nesse novo Sim. universo, quais são as causas que estão rolando, que vocês estão na frente. Perfeito, Pri. Primeiro, obrigada pelo convite, obrigada a você, obrigada a BMP. É um prazer bater esse papo aqui com você. E os 20 anos entregam a idade da pessoa, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Experiência, experiência. Então, a gente se conhece do nosso mercado aqui baiano, então acho que minha trajetória veio muito de mídia, de entretenimento, e há pouco mais de um ano eu fundei a ID Works, muito mesmo com a vontade de trabalhar voltada para desenvolvimento de performance na empresas através com propósito, né? O que é que a gente quer dizer com isso, né? A gente trabalha muito mesmo dentro do território da diversidade, né? E comprovando como que isso influencia no resultado das empresas. Eu acho que talvez o nosso papo aí vai acabar passeando por muita coisa, né? Ou um Atualmente a pouquinho de gente cada tem... coisa. Exatamente, exatamente. Então, é mais ou menos esse o cenário que a gente está hoje. Eu acho que o contexto, esse momento, mais do que nunca, acho que pede essa discussão, né? Bacana. Assim, a gente tem alguns pontos, a galera fica à vontade também para poder interagir com a gente quando quiserem. Eu acho que o ponto inicial para a gente poder tá trocando essa ideia aqui hoje é poder falar assim, o que é que mudou, né? Nesses 90 dias quase que estamos aí, todo mundo nessa quarentena eterna, que a gente nunca sabe quando é que sai de verdade. E aí, o que é que mudou positivo, o que é que mudou negativo, não só diante do comportamento das pessoas, mas do comportamento das personalidades, do comportamento das marcas. E aí, de prontidão, eu já trago um raciocínio para a gente começar a trocar essa ideia, falando sobre o consumo de informação. Então, assim, do consumo da informação perante os meios que a gente vivia, perante os meios que a gente convivia e consumia antes da pandemia, que ele era dentro de um olhar do nosso hábito, do nosso dia a dia. Então, assim, a Sim. gente consumia o que estava dentro do nosso alcance na medida do possível e ia vivendo daquela forma, sobre aquele universo, sobre aquele olhar. E quando a gente entrou na pandemia, a gente começou a sofrer uma enxurrada de informação que vinha de todos os lados, de diferentes assuntos, sobre diferentes aspectos, que a gente não tinha naturalmente. Então a gente ia aos poucos assimilando e agora a gente vai sendo o tempo inteiro metralhado de informação. E isso traz também um olhar sobre o nível de consciência e de responsabilidade que a gente tem sobre as informações. E aí a gente traz N aspectos também que podem ser abordados dentro dessa situação, que são as fake news, enfim, todos esses outros assuntos. Mas o que fica para mim de saldo positivo diante disso tudo com relação ao consumo de informação é a consciência. É a consciência de como as pessoas, de como os cidadãos, eles ganharam diante disso tudo. A consciência sobre as causas, as consciências sobre o que ser ativo, o que não ser ativo, a consciência de entender que você faz parte de uma bolha, porque rede social é bolha e a gente sabe disso, todo mundo Uhum. que vive nesse universo tem consciência de que é tudo métrica. Então, assim, a gente vive dentro de uma bolha e dentro dessa consciência a gente conseguiu levar a informação se tornando influenciador dentro desse universo que você vive. Então, eu acho que nesse sentido aí do consumo de informação, para mim é o saldo positivo que fica de todo esse processo e de quantas pessoas estão engajadas em querer saber a real, o que é verdade, o que é que não é verdade, e como que elas podem estar utilizando disso para o lado bom da história, que aí a gente vai falar mais para frente sobre como as personalidades estão trabalhando isso também, Sim. como as marcas estão se reinventando dentro desse universo. E aí eu passo a bola para você. Vamos embora. É. Olha, eu concordo exatamente com o que você falou e acho que dentro desse mar de fake news,
né? Eu acho que os veículos a imprensa ganha força, né? A gente precisa de meios confiáveis para se informar, para tomar decisões, para saber como vai cuidar da saúde. Então, acho que vem isso. A gente tem, obviamente, aí por um outro lado também, um crescimento de e-commerce impactando na mudança aí do comércio, né? Os pequenos, médios comércios tendo que entrar. Vem o brasileiro é muito hábil nos recursos de WhatsApp, né? Então, assim, vem a mudança aí da venda, e aí você está vendo a pessoa que vende fruta do lado extremamente hábil ali na condução do WhatsApp, fazendo a venda e criando uma rede de relacionamento com esses clientes, né? Com a ferramenta que ele tem disponível. Então, falando assim, acho que dentro da perspectiva de pessoas, eu acho que, assim, essa desaceleração econômica, ela aumenta, né? Essa sensação de instabilidade, de medo, as pessoas estão angustiadas, assim, quando a gente conversa com todo mundo, pô, hoje eu estou no dia bom, hoje eu estou no dia não tô legal. E aí eu acho que vem também uma rede de suporte, né? De família, de amigos que fazem você conseguir lidar melhor com isso. Eu acho que, de um modo geral, está todo mundo, assim, reduzindo gastos, mergulhando um pouco mais no planejamento financeiro, uma consciência do recurso financeiro, né? A gente vê muita gente também aí indo para... A gente vê os assuntos mais pesquisados, assim, tá todo mundo fazendo meditação, né? Tá muita gente fazendo meditação, então tá todo mundo... Uma amiga minha me indicou o Tadashi, que ele faz meditação às 6 da manhã e às 8 da noite, e assim, me impressiona, assim, quando eu olho, tem quase 20 mil pessoas meditando pelo Instagram com ele, sabe? Então, assim, Tentando se incrível. autoconhecer também, né, nesse momento. E lidar com tudo isso, eu acho que a gente está vivendo, né? E assim, eu sinto também um retorno um pouco maior, um pensamento coletivo também, sabe? A gente entender que a gente realmente faz parte de um todo. Claro que isso daí também, a gente acaba mudando de prioridades. Para mim, eu particularmente, assim, eu já tinha mudado um monte de coisa. Eu estava em São Paulo, né? E tô morando lá e vim para cá quando quando eu falei, olha, vai fechar, daqui a pouco eu vou para Salvador, vou para minha terra, vou ficar lá. E aí vim com a malinha de mão, assim, lá no março, assim, a gente não tinha ideia muito até quando ia. Eu vim com, Sim. acho que, sei lá, tem 4 camisas e tal, e tô ótima com isso, sabe? Assim, Somos eu duas. acho que, Tô eu da acho que tem um mesma sentimento forma. não é? De gratidão, tipo assim, olha, tamo com saúde, tem comida na mesa, sabe? Gratidão nesse sentido, mas eu acho que também, como você falou, acho que amplia a consciência de um monte de gente sobre vários aspectos, assim. Eu acho que a pandemia, de uma forma geral, ela escancara um abismo de desigualdades sociais e de privilégios que a gente vive, sabe? Então, acho que é muito sobre isso, assim, sobre esse momento que a gente sim está enfrentando a pandemia, mas, assim, tem outras coisas que acho que a sociedade como um todo enfrenta há muito tempo e que precisam ser discutidas e que precisa mudar e que precisa gerar um engajamento, assim, é um pouco disso que eu vejo também. E só para mencionar também a questão das relações de trabalho, assim, falando como indivíduo, né, como pessoa dentro da sua Sim, sim, sim. provocação. Eu particularmente acredito que o futuro, a Adeline não fala muito do futuro do trabalho, né? Então, assim, o futuro não é mais É, futuro, não, é o presente do trabalho, é o assim, acho que presente do trabalho. né? A gente está nessa relação de home office, que vai mudar muita coisa. Acho que assim, eu estou vendo muitas empresas liberando os espaços, então isso afeta a questão imobiliária também de espaços comerciais, tem muita gente reduzindo e a gente não volta, de fato, ao que era. Ao mesmo tempo, acho que tem um outro lado. E eu tenho um cliente que tem uma atuação internacional, então, assim, eu estou vendo também uma oportunidade do que está acontecendo, dessa maior conexão, assim, a gente fazendo reuniões mesmo, né? Ninguém aguenta mais videoconferência, mas tá aí, de também quebrar um pouco a barreira. Eu acho que teve uma live da BNP com o Lucas e Candice que falou disso, assim, como a gente Sim. também tem uma oportunidade de se conectar e de trabalhar e de fazer negócios pelo mundo, né? Então, assim, um dos clientes da gente, a gente estava conversando, olha, você precisa fazer isso daqui, mas deixa eu te falar, tem um time no Brasil que pode te atender totalmente nesse sentido. E para ele, pode ser uma grande vantagem na relação hoje, como a gente está de dólar com real, e para a gente aqui pode ser uma grande oportunidade. Então, assim, é um ganha-ganha, né?
Então, eu acho que tem esses aspectos positivos. Eu acho que, enfim, e do setor de entretenimento também, que é uma área que eu trabalho, nossa, tá todo mundo louco. E aí, quando começou o estudo, eu comecei a ver muitos lives, comecei a estudar e tal. Eu falei, gente, a única coisa que eu sei é que ninguém sabe nada. É que ninguém sabe nada. A gente está aprendendo bastante nesse momento. E que acho E mais quando simples, que você... acelera. Desculpa. Não, pode terminar. Não, eu acho assim que muitas tecnologias vão ser aceleradas, né? Muita gente está falando, poxa, o que daria para 5 anos aí, a gente está fazendo em 5 meses. Eu acho que isso vai beneficiar muita coisa. Eu acho que volta a questão do contato físico, obviamente, estou falando em entretenimento, em evento, em grandes festivais, e a gente, por exemplo, estava colaborando com um grande festival que ia acontecer em Salvador esse ano, um festival internacional. Eu acho que volta, né, muito, mas assim, não volta exatamente. Assim, o entretenimento ele vai ter que mergulhar de fato no digital. E o que é que isso significa? E em Salvador, como que a gente pode fazer, sabe? Assim, o que é que Salvador, que é conhecido pela inteligência de eventos do carnaval, mundialmente, assim, muita gente vem de todo lugar para cá aprender como é que se faz uma grande festa, como é que a gente também pode, de repente, liderar um movimento como esse, né? Liderar um movimento de criar um ecossistema que une tecnologia e expertise de entretenimento para novos produtos. Enfim, eu Sim, acho e que pegando o tem gancho muita do que coisa. você traz de entretenimento, Pote, acho que, assim, a prova viva são as lives que estão acontecendo, né? Então, quando era que ia se imaginar de ter milhões de pessoas assistindo uma live, fisicamente é quase que inviável tornar isso real. E o universo que a gente vive, pro bem ou pro mal, trouxe isso como um momento, acelerou esse processo para poder tornar isso real, né? E aí, assim, a gente vai falar sobre isso um pouco na frente também, mas como é que as marcas, elas estão se sobressaindo com relação a tudo isso? Como é que elas estão sabendo aproveitar esse momento para trabalhar com um propósito, que é o que você falou? Não adianta estar ali só para mostrar a carinha bonita, isso não fala mais, isso não pega mais ninguém. Então, assim, tá na hora realmente de entender o que é esse ecossistema. E aí eu já vou puxar para o nosso próximo ponto, que são as personalidades. Então, assim, o que é que chama a atenção da gente nesse momento, quando a gente fala de personalidade? A gente viu aí uma galera novinha chegando de influenciador, toda uma leva nova, uma galera que já era mais velha se antenando e entrando nesse universo também, e entendendo que o ecossistema que eles falam com as pessoas é um ecossistema de via dupla. Então, assim, você fala e você escuta, por mais que você queira ou não queira. E dentro disso, eles se fecham em alguns momentos, eles se abrem em outros momentos, quando é pertinente ou quando não é pertinente, olham para o próprio umbigo. Mas o que fica nesse momento aí, o que chama a atenção para a gente entrar nesse papo aí contigo, é muito de como esse comportamento tem mudado durante a pandemia. Então, assim, a gente tem visto algumas personalidades se portando de uma outra forma, ganhando essa consciência também junto com a população sobre temas que, enfim, antes poderia não ser tão relativo para ela, ou era, e não era tão pautado ainda para poder se trabalhar dessa forma. Eu acho que eles estão começando a amadurecer um pouco também dentro desse ecossistema aí novo de conteúdos de consumo de informação diferenciado, que era da própria bolha dele, né? E aí tá tendo mudança também, que eu acho que vai ser muito positivo para frente. Eu acho que esse vai ser um saldo legal, esse vai ser um saldo bacana também. Eu acho, Pri, eu acho que como você falou, assim, é uma coisa que precisa ter verdade, consistência, isso vale para a gente como indivíduo, vale para as personalidades, para as marcas, para as organizações, né? E aí eu acho que, assim, o que eu tenho sentido, assim, tem muito se falado da cultura do cancelamento, eu não sou um especialista nisso, mas, assim, indico e tem um estudo da Mutato incrível, depois quem quiser mandar DM que não pegar aqui, enfim, até tudo fica disponível aí, pode me mandar. Eu abri o Insta aí, pode mandar DM que eu mando a informação, que fala muito sobre isso, né? Então, o que eu acho que a gente tem sentido um pouquinho de efeitos, assim, do corona, talvez, assim, um desmantelamento um pouquinho acelerado desse culto da celebridade. Então, assim, acho que as pessoas têm exigido da celebridade se posicione, né? Se posicione a respeito disso. E, em alguns casos, muitas dessas celebridades acabam expondo o quão autocentradas em seus próprios privilégios elas estão. Eu cito aqui, por exemplo, o caso, acho que foi logo no começo do corona, assim, Madonna, quando ela
lá na banheira dela, de rosas, eu não sei quem viu isso, mas depois vale pesquisar. E ela fala assim, estamos todos no mesmo barco, né? Ela quis dizer que o corona, ele equalizava as diferenças e tal. E assim, a galera caiu matando nela, porque ela estava romantizando a pandemia e dizendo que estava todo mundo assim, Madonna, você tá na sua banheira aí, Querida, hello, peraí. acorda, sabe? E as pessoas aqui, assim, com a necessidade de ficar em casa, tem gente que tem um cômodo com 8 pessoas, né? Tem gente que tem que trabalhar, mas não vai ter o que comer. Então, assim, para. Então, assim, é realmente um nível de estar tão focada no umbigo que perde a noção. Eu acho que no Brasil a gente teve o caso da Pugliese, que foi chocante, né? Pugliese vai contaminada no casamento da irmã com corona. Depois aí ela faz um vídeo, tipo, agradecendo o corona pelas mudanças na vida dela, né? Porque fez ela repensar um monte de coisa, mais uma vez romantizando a pandemia. E aí, por último, faz uma mega festa com os amigos, cheia de Cura amigos todos os dentro de casa. procedimentos. Imagina a responsabilidade dela como uma influenciadora, né? Quebrando o protocolo e dizendo, eu não vou falar que a palavra porque não foi exatamente essa, mas assim, dane-se a vida. Perdeu todos os patrocínios, né? Cancelou o Instagram. Então, assim, eu acho que você precisa ser coerente e realmente, como você disse, ter consciência do seu nível de responsabilidade. Eu acho que você mencionou as lives, né? Então, quando as lives dos artistas assim estão lá pedindo doações, eu acho que isso tem que ser feito, assim, minha opinião, tem que ser feito, tem que doar e tal. Mas até que ponto aquele artista que está ali na posição de pedir a doação, ele tem feito a parte dele? E eu falo fazer a parte dele, às vezes não é nem com grana, sabe? Mas é entender como é que ele pode usar o alcance dele a favor de determinadas causas. Então, a gente teve um caso, enfim, para citar a Thaís Araújo, que eu acho incrível, e fez agora uma doação recente, né? De um cachê dela, de uma campanha do Banco Votorantim, que ela doou R$ 1 milhão. O cachê dela não era exatamente R$ 1 milhão, depois ela explica. O Votorantim dobra isso e faz uma doação para as mães da CUFA. Com essa ação, ela distribuiu através de cartões de alimentação, se eu não me engano, era 240, R$ 300 cada cartão, ela beneficiou mais de 15 mil pessoas, sabe? Então, assim, e ela divulga, e aí rola também isso, tipo, ela divulga que faz isso, a galera critica ela, mas você está divulgando que fez doação, e ela faz uma reflexão que eu particularmente concordo, que é quando assim, poxa, acho que a gente precisa divulgar, porque divulgando a gente estimula outras pessoas, assim que eu acho que também nas marcas. E eu acho que assim, que uma outra coisa que para mim, pelo menos para mim nesse momento ficou mais aparente da pandemia, também um crescimento de influenciadores que vão muito além do lifestyle, de recebidinho, de vida perfeita no feed, né? Eu acho que a maioria, assim, muita gente acompanhou aí Átila e a Marino, né? Que aí, assim, a coisa de você produzir um conteúdo importante, relevante, com cuidado de se tornar claro. Então, assim, Átila foi muito importante, eu acho que no início aí dessa pandemia, principalmente, para esclarecer um monte de questões, porque vinha informação de tudo quanto é lado. Então, assim, também é um cara que usou, né, do seu conhecimento técnico, ele nem tinha esse alcance todo ainda naquela época, para isso. Entre outras pessoas, assim, tem a Gabriela Prioli, que é a conhecida como a Fada Sensata, né? Que também faz, eu acho que se posiciona, claro, tem um posicionamento muito claro e colabora com diversas causas. Tem a Mônica De Bolle, por exemplo, economista, que descomplica a economia e fez muitas correlações também nesse cenário da pandemia. Enfim, eu acho que tem muita coisa. E eu acho que agora também você... não, pode ir. Não, a galera tá falando aqui, eu ia só refrescar uma coisa do que a gente trocou uma bola também, de que a gente tem essas personalidades, exemplos de Paulo Gustavo, exemplos de Bruno Gagliasso, que trouxe personalidades para dentro do universo dele. Então, assim, se apropria, para que elas pudessem se apropriar do volume de seguidores que eles tinham, para dar lugar de fala, para poder levar isso para fora também. Então, assim, dá para elas um espaço que de outra forma elas não teriam para poder estar falando, para que elas pudessem estar trazendo esse universo do que é da defesa, do que é da militância, do que é da causa, para os milhões de seguidores que eles têm. Isso se reverbera. Isso se torna um efeito dominó, um efeito cascata. E isso é sensacional. É pouco, é muito pouco, claro, diante do nível de coisas que eles poderiam estar potencializando ainda mais, mas é um pouco muito bom. A gente precisa começar de algum lugar para poder fazer valer. Então,
Pode seguir aí, Acho pode tirar só para refrescar aí. não, eu acho que todas as ações contam. E quando a gente, por exemplo, dá o exemplo do Paulo Gustavo que você citou, que começou esse movimento de ceder a conta, para Djamila Ribeiro, que é uma filósofa, escritora incrível, mas que Sensacional. pode ser que alguns dos seguidores do Paulo Gustavo não tivessem conhecimento de quem ela é. Então, eu acho que esse movimento, ele amplifica a voz, que já é uma voz incrível, fortíssima, Isso. poderosa, dessas pessoas potentes. Então, eu acho que essa que é a ideia, né? E o que eu vi também que o Gagliasso fez, se eu não me engano, acho E que ele vai fazer convidou a cada outros sábado, artistas né? para poder fazer. E aí começa a chamar os outros para poder darem o espaço também, né? Para poder estar trazendo todo esse universo diferenciado aí. Exatamente. Aí eu acho que é mesmo assim, como é que você amplifica, né? Como é que você colabora, o que você disse. Eu acho que todas essas ações contam. Com certeza, com certeza. E aí, quando a gente puxa as personalidades, a gente já puxa o nosso próximo ponto de papo aqui, que é falar sobre as marcas e organizações. Então, assim, elas vivem um desafio hoje em dia surreal de diferente do que era 90 dias atrás. Elas tiveram que realmente se organizar da noite para o dia, entender, virar a chavinha ali aos trancos e barrancos para poder fazer a coisa realmente rodar. Algumas marcas, algumas organizações, enfim, tiveram que segurar a onda, até parar, deixar de funcionar, ficar ali quietinho, esperando, adormecido, esperando a coisa passar um pouco mais para ver o que é que ia ter de saldo e tentar se reerguer, e outras não. Outras pisaram o pé no acelerador e foram lá, mostraram, deram a cara a tapa, se reformularam, trouxeram à tona, até para dizer que assim, pô, eu não era tudo isso não, mas agora eu tô tentando, tô entrando, tô no caminho da mudança, tô querendo. E outras não, que já eram assim, não conseguiam se mostrar, conseguiram potencializar ainda mais o que é que elas eram com o seu propósito, com a sua raiz, né, com o seu real interesse. Não só com os seus consumidores, mas com a população como um todo. E eu penso que o saldo disso para elas, quem realmente conseguiu se apropriar de todo esse movimento, de todo esse momento da forma mais justa, mais correta, mais ética possível, vai conseguir sair muito melhor. Vai conseguir muito melhor porque o índice de afinidade, o índice de aproximação e de confiança que o público, que o consumidor vai ter com eles, vai estar infinitamente maior do que era antes. Então, essa relação é uma relação muito mais de aproximação do que de afastamento. Lógico que para quem faz da forma correta, para quem, como você fala, tem propósito, para quem está ali na causa e tudo mais. Verdade, eu acho que, enfim, concordo com tudo que você falou aí. E acho que as marcas e as organizações, assim, não estão num momento fácil, mas o que eu considero um momento decisivo, assim. Acho que se a gente dizia já que a gente está num mundo tão incerto, né, que é o que a gente dizia, né, o mundo VUCA, né, que ele é volátil, ele é incerto, ele é complexo, ele é ambíguo, imagina agora, né? E aí eu acho que quando as organizações e as marcas se deparam com esse contexto atual, com um desafio, me preocupa, né, a falta de diversidade dentro dessas empresas para a tomada de decisões. Porque, assim, está mais do que provado que quanto mais diversidade, mais produtividade, mais inovação, mais criatividade, mais resultado você tem. Tem um estudo da McKinsey, que também é disponível, todo mundo pode baixar, que se chama Delivering Through Diversity. Eles realizaram com 1.000 organizações em 12 países, e o estudo, entre outras coisas interessantíssimas, ele comprova que as empresas com maior diversidade, elas têm 21% mais chances de apresentar resultados melhores do que a média do mercado. Então, assim, isso é um fator de diferenciação e de capacidade de inovação. Eu acho que você no seu time, quando a gente entende, né, quanto mais plural de ideias, eu acho que mais fácil, mais possível a gente conseguir descobrir novos caminhos. Então, eu acho que hoje está todo mundo, as marcas, as organizações, repensando novos caminhos, novas formas de fazer. Então, assim, quando você tem um time que é todo mundo de um jeito, e a gente já sabe como é a maioria, né, dos boards, das organizações, não precisa nem dizer, a gente já sabe, né, como é exatamente a formação.
aqui duas mulheres também, duas mulheres brancas, mas a gente entende exatamente como é que funciona. Então, assim, eu acho que são esse tipo de consciência e mudança que precisa acontecer. Acho que tem movimentos fora que vão impactar aqui, que são extremamente positivos também. Por exemplo, o exemplo do Goldman Sachs, que é um dos maiores bancos de investimento do mundo. Acho que quando o Goldman Sachs anuncia que ele só vai fazer IPO com empresas que tenham mulheres no conselho, ele está dizendo alguma coisa. Né? Ele está dizendo que ele entende que um comando mais diverso das organizações vai gerar mais resultado. E aí, quando a gente às vezes traz essa discussão, muita gente fala, mas aqui, poxa, na minha empresa aqui eu já tenho um departamento de diversidade, eu já coloquei aqui, eu já tenho tantas mulheres, eu já tenho tantas pessoas negras no time e tal. Mas assim, às vezes não dá para, as pessoas não diferenciam o que é diversidade de inclusão. Né? Então, você tem que ter a diversidade e incluir essas pessoas. Quando a gente fala de incluir, a gente está querendo dizer assim, quantas mulheres na sua empresa estão em cargos de liderança? Quantas mulheres fazem parte do conselho das empresas? Né? Quantas pessoas negras fazem parte do conselho das empresas, estão em cargos de liderança? Se a gente vai falar assim, quantos diretores de criação negros nós temos no país? Sabe, assim, tem uma coisa muito, muito ampla. Eu acho que a gente, várias coisas já aconteceram, né? Eu acho que a gente já melhorou, eu digo assim, brinco que a gente já despiorou em alguns aspectos, mas a gente tem um caminho longo. E o que é muito claro, assim, é que esse caminho gera resultado. Então, eu acho que tudo isso que está rolando aí é um grande, para usar o termo do digital, minhas amigas aqui precisam saber que eu sou moderna, né? Que é um call to action para as organizações. Sabe? É um grande call to action para as organizações. Verdade. E aí, dentro desse cenário das pessoas, das personalidades, das marcas, a gente não podia deixar de falar de um dos maiores movimentos que existe e que, infelizmente, teve que aparecer aí bombando todo mundo, que é o Black Lives Matter. Então, assim, como que é tão difícil falar disso, assim, eu fico toda arrepiada, mas assim, foi necessário ele ficar amplificado nessa pandemia, foi necessário ele se tornar vivo na vida de todo mundo, para poder trazer a causa, para poder bater em todo mundo, para poder, poxa, falar de tanta coisa que pra gente é surreal de ouvir, mas que precisa, é necessário, enfim, é aquela coisa assim, do que é lógico pra mim não é lógico pro outro que tá na minha frente, e a gente precisa estar reforçando as mensagens sempre que necessário. Então, assim, diante do caso que aconteceu com o George, a gente tem algumas reflexões sobre pessoas, sobre essas personalidades e sobre as marcas que reverbera em inúmeros aspectos de formas completamente diferentes, mas que no funil da situação tá ali para falar do único, do ser humano, de como a gente precisa olhar para o outro diante de um cenário não só de agora, mas do que vai vir depois, de ser único. Então, aquilo ali é único, aquele ser humano é único, ele importa para a marca sobre um olhar, ele importa pela personalidade, pela forma como ele se representa ou tem um olhar aspiracional sobre aquele aspecto da personalidade e como ele se enxerga como ele próprio, como ele quer que as pessoas enxerguem ele também. E quando a gente tem um movimento e uma causa que vai trazendo tudo isso à tona de novo na nossa cara ali de uma forma, batendo o dia inteiro, a gente precisa falar sobre isso, não só sobre o aspecto da vida, do mundo, mas sobre o olhar do que a gente trabalha também, de como a gente tem que abordar isso dentro do nosso vivo, da nossa vida, do nosso ecossistema de trabalho, né? Com certeza. Eu acho que esse caso, eu acho que o movimento todo e tudo que está acontecendo provoca na sociedade, tem que provocar mesmo. Acho que tantas reflexões, assim, e acho que, mais uma vez, assim, a nossa conversa toda, acho que tem sido pautada, assim, posicionamento e ação. Posicionamento e ação. E aí vai da gente como pessoa diante disso, e eu acho que quando o movimento Black Lives Matter, ele já tinha sido lançado e ganha essa dimensão com o caso do George Floyd, e vem a ação também do Blackout Tuesday, e a gente vê um monte de gente, né, todo mundo postando e tal, claro que tem que ser muito além disso, mas assim,
precisa despertar as pessoas, assim. A gente ficou um pouco com a sensação de que muita gente parecia que não tinha consciência do racismo, não tinha ideia de que existe um racismo que é estrutural, que é sistêmico, né? E de como é que isso impacta nas pessoas. E aí, quando a gente vê, não é Black Lives Matter, é All Lives Matter, gente, assim, é uma total falta, é uma total ignorância, né? Mesmo assim, nós duas somos mulheres brancas, a gente nunca teve medo de morrer na rua porque somos brancas. Então, assim, são as vidas negras que estão em risco com isso. Então, eu acho que, assim, é entender que a questão racial não é um problema alheio, é um problema nosso. A gente precisa assumir responsabilidade como pessoa, como personalidade. A gente vê as personalidades sendo pressionadas também para se engajar nisso daí. E a gente tem, infelizmente, né, no Brasil, a cada 23 minutos, um jovem negro ele é assassinado. Assim, é um dado assim chocante, né? A gente é mãe, né? Nós duas somos mães e quando a gente pensa, inclusive também nos casos de Ágata, João Pedro, João Vitor, assim, é muita coisa. Então, assim, cadê as marcas e as empresas brasileiras também se posicionando nisso daí? Tem toda essa questão da violência policial que recai mais fortemente mesmo sobre as pessoas negras. Tem uma socióloga e professora da USP, Marcelina é o nome dela, que ela diz que é o racismo que autoriza a polícia atirar indiscriminadamente. E eu acho que é um papel de todos nós trabalhar para desmantelar isso, né? E aí, eu particularmente acredito que tem o nosso papel como indivíduo, mas que as marcas e as organizações têm um papel fundamental. E não cabe se omitir. Se omitir é você ser cúmplice, né? O Netflix até fez um post exatamente com isso. Não cabe omissão, né? Assim, se silenciar e não tem que se posicionar nesse momento. Eu acho que a gente está vendo assim, um posicionamento de grandes marcas globais, Nike, Netflix, Disney, Twitter, YouTube, se posicionando com relação a isso. Tem uma particularmente que para mim, foi o statement, o posicionamento mais forte, que foi o da Ben Jerry's, que é uma marca que já tem um histórico de ativismo muito grande, né? Eles fizeram um statement muito bacana, onde eles dizem que, até um trecho aqui eu trouxe aqui para a gente, que ele fala: o racismo sistêmico institucional passa por questões definidoras de direitos humanos e justiça social de nosso tempo. E entendemos que nos calar diante da violência e das ameaças à vida e ao bem-estar das pessoas negras não é uma opção. E a gente discutindo com algumas amigas, eu falei, poxa, esse sorvete aí, overpriced, que eu até tinha, agora eu vou comprar Ben Jerry's. Sabe, assim, o que eu estou dizendo a gente precisa estar conectado com o que compartilha os mesmos valores da gente. Né? E que se posiciona. Então, assim, tem várias empresas anunciando fundos de investimento para ações antirracistas. Acho que o PayPal anunciou 530 milhões de dólares, o YouTube 100 milhões de dólares, a Apple também 100 milhões de dólares. Eu ainda estou esperando mais empresas brasileiras aqui. Eu acho que não só esperar, né? Eu acho que a gente também tem que pressionar. Tem que cobrar. A Ambev fez um anúncio público onde ela reconhece que o que ela está fazendo não é suficiente. Aí ela coloca alguns objetivos do que ela vai fazer e no final ela diz que ela vai formar uma comissão com profissionais negros de referência do mercado, executivos da Ambev, e traçar objetivos, metas, investimento para ações antirracistas. Então, eu acho que esse assumir publicamente um compromisso é muito importante. Porque não adianta você dizer, não, eu só vou falar sobre isso quando eu tiver redondo. Não vai estar. Agora precisa fazer, precisa botar a cara, sabe? E isso gera uma confiança e credibilidade do consumidor, totalmente. Eu fiquei chocada quando eu tive conhecimento de que o Walmart agora, 2020, anunciou que vai tirar o lacre de produtos de beleza para pessoas negras. Há mais de 20 anos, as embalagens de produtos de beleza para pessoas brancas podiam ser abertas, experimentadas, e para as pessoas negras eram lacradas. Isso acontecia há 20 anos. Assim, é surreal.
A gente viu agora, eu vi muita gente comentando, poxa, o Band-Aid lançou os curativos com vários tons de pele. Pô, bombou massa, hoje. velho. Bombou. Massa. Bombou. Mas assim, eu, como pessoa branca, e eu acho que muito mais consciente de tudo, porque tenho estudado muito, né, nos meus últimos anos aí, crescendo. Mas assim, como é que lá, na infância, a gente nunca se chocou com isso, gente? A gente nunca se chocou com isso. Então, assim, eu acho que tem uma coisa além. Tem um movimento nos Estados Unidos que eu acho incrível, se a gente conseguisse fazer aqui, ia ser sensacional, que chama 15% Pledge. Esse é um movimento, uma convocação para os varejistas assinarem um compromisso que eles vão ter, no mínimo, 15% do seu portfólio de produtos de empreendedores negros. 15% é o que representa a população negra nos Estados Unidos. São mais ou menos 15% de pessoas negras nos Estados Unidos. Imagina isso no Brasil, Pri. A gente tem 56% da população negra, né? Que mudança, que impacto econômico, que geração sabe, onde a gente fazer girar o dinheiro, como é que a gente não conseguiria mudar as coisas? Essa mesma população que movimenta mais de 1,8 trilhão de reais por ano e que é ignorada, na maioria das vezes, na propaganda, não é representada. Assim, tem a pesquisa do Instituto Locomotiva, que ele diz que 94% dos afro-brasileiros não se sentem representados pelas marcas. E a gente vê isso, né? Recentemente, a Globo News tinha feito um painel para falar de racismo e tinha só pessoas brancas. E aí depois eles assumem, eu achei muito bacana, assim, eles assumem o erro, acho que, se eu não me engano, foi o editor-chefe, né? Ele assume o erro. Sim. E aí ele faz isso, mas assim, eu acho que... A bancada. Eu acho que o que é interessante é que isso se torne realmente, assim, o dia a dia. Obviamente, eu estou falando da minha perspectiva aqui, do meu lugar, né? E aí eu acho que quando a gente fala de ativismo de marca, é realmente muito mais que um post, sabe? Primeiro começar, acho que dentro da empresa, promover as mudanças dentro da empresa, né? Então, a gente viu empresas no meio do Covid trabalhando em situações de risco de saúde para colaboradores. Então, assim, você precisa ser coerente. Tem um exemplo também até com essa coisa do post, assim, que a L'Oréal Paris fez o post, né, do Black Lives Matter e tal. E aí, reacendeu uma questão que tem da Monroe Bergdorf, que é uma modelo negra e trans, que foi demitida da L'Oréal Paris em 2017, quando ela se manifestou no Facebook contra o racismo e contra a supremacia branca, né? A L'Oréal demitiu ela naquele momento ali, aí vem agora e faz o post. Aí o que é que acontece? Obviamente vem todo mundo em cima. Aí a L'Oréal vem e faz um pedido de desculpas oficial, que nunca tinha feito, né? Para Monroe agora. Eu acho que no Brasil, assim, a gente tem algumas iniciativas boas também, como a do Magazine Luiza, sabe? Assim, eu sou fã da Luiza Trajano, faz um trabalho incrível, voltado para as mulheres empreendedoras, e eles lançaram agora a questão do botão da violência doméstica, né? Durante a pandemia aumentou mais de 50% a violência doméstica. Então, eu acho que é isso, você usar o seu poder. Assim, são pequenas ações, precisa de muita coisa, certo? Mas é um conjunto de coisas. E, enfim, resumindo, acho que o mais importante que eu acho é que... tá. Não, é porque a galera tá aqui, tá trocando ideias com a gente sobre o assunto. Eu não tô vendo os comentários. Eu tô tentando acompanhar para não se interromper. Mas assim, tem eu não tô duas conseguindo ler os comentários, não sei porque que não aparece para mim, mas traz que aí. O pessoal tá falando aqui, assim, primeiro sobre o efeito manada, né? Então, assim, a gente vive isso, não é de agora, e vai viver sempre. Então, quando um faz, vem da cadeia bonitinha lá, todo mundo querendo fazer igual para poder dizer que tá se apropriando da mesma mensagem. Pô, também sou inclusivo, também tenho diversidade. Diego estava aqui postando pra gente, diversidade não é hashtag. Então, assim, vem todo mundo se apropriando do mesmo conceito, da mesma
vivência e de tudo que está trazendo para poder dizer que também está participando. E não é assim que a coisa funciona, a gente sabe também que não. Esse é o primeiro ponto para a gente trocar essa ideia. E o segundo ponto é sobre o Sleep Giants, que o Bernardo estava aqui falando com a gente, de que assim, pô, eles trouxeram um assunto muito importante à tona. Será que não teria que ter um Sleep Giants para trazer esse assunto em voga também, de mostrar quais são as marcas que vivem de propósito, do que é que as marcas estão realmente, o que é que acontece, o que é real, o que é que não é real, quem é que está fazendo feio, e jogar ali para todo mundo ver escancarado e começar a cobrar. Ter uma forma de que a gente possa cobrar isso na real, sabe? Uhum. Quem deu essa ideia é maravilhosa, gente. A ideia adorei. O Bernardo Cortizo. Bernardo, adorei. Adorei a ideia. Acho que super, sabe? Assim, quem são as marcas fake? Que no propósito é tudo lindo, tudo maravilhoso, mas na real não é nada disso, assim. Eu acho que fazer um Sleep Giants disso daí é sensacional, viu? Gostei da ideia. Vamos fazer isso junto. Já estou provocando aqui, depois manda a DM. Vamos fazer isso junto aí. Enfim, a anterior foi o quê, Pri? A questão da diversidade que o Diego falou, né? Que diversidade não é hashtag, né? É você ir além da comunicação, assim, da ação. E eu acho que tem uma coisa importante, assim, o que eu vejo muitas vezes com os nossos clientes, às vezes, assim, tem um constrangimento, né? Tem um constrangimento onde você entra na sala e tem uma maioria masculina, de decisores, onde tem uma maioria branca, uma maioria hétero, né? Então, assim, tem várias constrangimentos dentro disso. Mas, assim, eu acho que o primeiro papel para mudança, eu acho que a gente, como ser humano, a gente faz isso, que é a gente ter autoconsciência, entender os nossos gaps, o que a gente quer assumir, não ter problema de assumir isso. E outra coisa, gente, vai errar alguma hora, sabe? Mas, assim, conduz isso, sabe? Encara, sabe? Também, né? Sabe errar, porque senão assim, não vou fazer nada porque eu tenho medo de falar sobre isso e tal. Não, se expõe. Claro, no mínimo não vai fazer, não vai se expor de uma maneira louca, né? Hoje eu revi um comercial da Pepsi de 2017, bizarro, acho que foi 2017, que virou um clássico dos erros de marcas. Depois também, quem quiser mandar a Irene, eu mando o link desse comercial, assim, mas assim, é lidar com isso também, assim, no mínimo também fazer uma pesquisa, contratar as pessoas, e eu acho que quando a gente fala do nível de organizações, vai tanto da responsabilidade com o colaborador, como com o nosso público, com o consumidor, e como também com uma rede de fornecedores. Pô, será que eu também estou contratando aqui na empresa? Eu estou estimulando a contratação, estou favorecendo aqui, trazendo mais empresas lideradas por pessoas negras, empresas lideradas por mulheres, sabe? Como é que eu posso trazer isso, né? A gente tem micro decisões aí durante um dia. Será que todas essas decisões não podem estar com esse também olhar? E que isso é rico para o negócio, sabe? É rico para a sociedade, é rico para o negócio. Eu adorei a ideia de Bernardo, já manda aí uma DM, Bernardo. Já tá aí pipocando na cabeça, né? Ele disse que vai te mandar um direct, sim. Tá aqui Pronto, falando. massa, a galera tá falando muito disso aqui, pode, assim, de errar para acertar realmente, de entender o que é priorizar realmente diversidade. Falaram também um pouco aqui sobre o botão da Magazine Luiza, que já existia antes, mas entrou em voga realmente agora. De falando das redes sociais, de como as redes sociais já ajudam bastante nessa patrulha toda aí do propósito, né? Do que é que um tá fazendo, do que é que o outro tá fazendo, e tem aquele ditado de que a internet não perdoa, né? A brincadeira é essa. Então tá tudo lá bonitinho registrado, o que aconteceu, o que não aconteceu. E a galera que é seguidor e que tem afinidade com essa marca vai cobrar mesmo e vai em cima. Então, assim, vai saber o que é real, não vai saber dizer que, pô, não é bem isso. E aí é o que a gente trouxe como exemplo dos influenciadores. Perde e ganha. Perde e ganha de acordo com o olhar que você traz e com a sua verdade, né? Com a sua consciência dentro desse universo todo. E aprender com os erros, mas assim, se a gente se expõe, aprende com os erros, mas há um entendimento de que isso é uma atitude, uma ação genuína, é isso que a gente vai construir, entendeu? Então, é o que eu acredito também que tem que se expor. E eu realmente acredito na questão dos compromissos públicos, sabe, Pri? Assumir compromissos públicos. Assim, eu assumo aqui que até o ano de não sei o que, eu me comprometo a
fazer isso, isso e isso. Isso é muito importante. E eu lembro muito assim, quando a gente, às vezes, estava no mercado de mídia, e quando algum concorrente nosso, tipo, investia, eu estou falando só fazendo uma analogia, tá, gente? Assim, Sim, sim. investir em alguma coisa, fazia campanha, fazia alguma coisa, e todo mundo, pô, você está preocupado? Eu falava, não, eu estou achando ótimo, porque eu vou conseguir aprovar aquela ideia agora, sabe? Então, eu acho que gera um Sim, efeito manada, talvez, positivo, se sim. ele é consistente. Positivamente. Se ele é consistente. Porque se espremer, se for espuma, não está durando 3 minutos, né? Verdade. E aí a gente chega nos nossos 45 minutos do segundo tempo. Vamos lá, assim, para a gente fazer os recadinhos finais. A galera, se alguém quiser mais participar, trazer aí algum assunto à tona para a gente poder estar trazendo. Mas eu acho que realmente, assim, buscando um pouco de tudo que a gente falou, existe a mudança, ela é real, e existe uma vida daqui a pouco, assim, eu espero que a gente vai retomar a nossa rotina de uma forma que não vai ser mais do mesmo jeito. E aí a gente precisa compreender como ser humano, como cidadão, como comprador, como consumidor de toda essa estrutura, porque é o que a gente consome, tudo existe porque a gente consome de certa forma, não só dentro da nossa casa, mas para fora da nossa casa também. Então, assim, a gente conseguir pensar no coletivo de forma mais amplificada, pensar no coletivo de uma forma que realmente você viva o espaço do outro, por mais que não seja seu por direito. E é você estar o tempo inteiro ali, ó, martelando na sua cabeça, entendendo de que assim, porra, peraí que eu falei alguma coisa que possa ser que não seja tão bacana. Você começar a ponderar realmente o que você traz, o que você faz, o que você consome, o que você tá jogando nas redes sociais também, porque você vai estar ali com a galera vindo, com a sua bolha assistindo, e você precisa ter responsabilidade por tudo que está acontecendo. Então, assim, quando a gente fala de pessoas, quando a gente fala de marcas, quando a gente fala de personalidades, a gente tem que trazer isso à tona. A gente está falando sobre responsabilidade, consciência e informação. Ao mesmo tempo, todo mundo é gerador de conteúdo, para o bem ou para o mal, independente do seu nível de milhões de seguidores ou do espaço que você está vivendo, todo mundo faz conteúdo, todo mundo é responsável por aquilo que é dito e que é escrito. E quando a gente fala dos 3 pilares que a gente trouxe, isso só se amplifica. Porque a gente está falando de formadores de opinião, a gente está falando de marcas que têm poder, enfim, por conta do volume de investimento que elas fazem em sua respectiva área, elas precisam ter, sim, propriedade daquilo ali, tá mostrando para que veio, com propósito, tá realmente se afirmando tudo isso que a gente trouxe. Eu acho que é isso. Eu acho que é entender que a gente é responsável, assumir essa responsabilidade como indivíduo, na educação dos seus filhos, nas suas atitudes como pessoa e no que você pode mover, porque a gente tem poder também para fazer muita coisa como indivíduo, né? Votando principalmente, fazer isso também dentro de organizações, né? Nas organizações que a gente representa, onde a gente trabalha, ou as empresas que a gente conduz, ou as empresas que a gente contrata, né? Então eu acho que a gente tem poder aí de fazer muita coisa. E eu vejo muito assim, buscar informação, sabe? Buscar informação. A gente precisa entender, buscar informação, entender o que está acontecendo, por que está acontecendo, qual é a nossa responsabilidade nisso daí. Mas isso não foi na minha geração. Não importa, você hoje tem privilégios por isso. Então, assim, assuma a sua responsabilidade para essa mudança. E aí, eu particularmente, assim, o que eu gostaria de que a gente talvez conseguisse conduzir dentro de tudo que está acontecendo é que esse novo normal seja um novo normal mais desejado, sabe? Seja um novo normal o que é que a gente quer para a sociedade, para o mundo, para as organizações, né? Isso, enfim, mais uma vez reforçando, isso impacta no resultado do negócio também, né? E como é que a gente move e a gente consegue colaborar para trazer mais equidade para a sociedade. Então, eu acho que se esse novo normal for esse, vamos batalhar para que esse seja o nosso novo normal. Entendeu? Acho que Tá todo mundo concordando aqui, ó. Assumir um papel nessa mudança. Assumir. Vamos juntos.
É. Exatamente. Tipo, mas, eu não sou isso, eu não faço aquilo, eu não faço errado. Sim, mas ok, vamos assumir, sabe? E a gente tem várias a gente tem muitas oportunidades ao longo de um dia para fazer um monte de coisa. Então, acho que é a soma disso tudo daí que vai fazer a diferença. E quando eu digo assim, as organizações eu acho que são chaves, as empresas, porque elas podem pressionar governos. Elas podem Com pressionar certeza. governos, sabe? Elas podem fazer essa mudança. Eu acho que, por exemplo, a gente tem incentivo fiscal para a cultura, que é excelente. Será que a gente pode ter incentivo fiscal para empresas que são mais diversas também? Sabe? Como é que a gente consegue promover mais políticas públicas para isso? Mas eu acho que as organizações têm que empurrar, têm que pressionar. Quem tem um poder econômico, né? Tem que pressionar. E a gente que tem o nosso poder econômico lá, nossa carteira lá, tem que pressionar essas marcas e essas organizações. Com certeza. E Falei aí, demais. chegamos. Falou de mais nada, você era convidada, estava aqui para isso. Eu que falei demais, era para ter ficado quietinha, só Não, aprendendo foi com você. ótimo. Foi ótimo, Pri, adorei. Eu até falava assim, meu Deus, live, mas assim, me senti batendo papo com você, assim. Pena que eu não tô conseguindo ler, eu não sei porque eu não tô vendo os comentários, mas, enfim, depois eu vou tentar ver tudo Ó, o aí. pessoal tá aqui, alô, ABMP, queremos mais uma rodada dessa, tá? Ah, que massa, gente. Vamos organizar e vamos E trazer mais tem muita gente incrível vamos no trazer nosso mais mulheres mercado, pro gente. papo, com Com certeza, certeza. com Tem muita gente certeza. bacana. Obrigada, Pote. Obrigada a Galera, você. a live vai estar aí no IGTV gravado. Quem não conseguiu, quiser assistir depois ou quiser trocar uma ideia, tanto eu quanto o Potira estamos à disposição. É só entrar em contato com a gente a qualquer momento, qualquer hora. Estamos aqui realmente juntos, tá? Então já, obrigada mais uma vez, Pri, obrigada BMP, toda a galera, Zé, Silvana, Ana, Marco, a turma da BMP, obrigada a quem estava assistindo aí, pena que eu não consegui realmente acompanhar os comentários, mas muito obrigada, foi ótimo, adorei. Um beijo. Beijo. A gente combina de novo. Tchau, Tá bom, tchau. tchau.